E aí, galera do Brand Time! Provavelmente todos vocês já ouviram falar que o mundo da vida selvagem é incrivelmente diversificado e muito surpreendente. No entanto, a gente tem certeza de que você não sabe o quanto isso pode ser fantástico. A natureza deu mecanismos tão estranhos de sobrevivência a algumas criaturas vivas que você não sabe se deve ficar aterrorizado ou correr para pegar o saco de vômito. Continue assistindo, porque vamos mostrar os animais programados para a autodestruição. E aqui vai um conselho: coloque a comida de lado na hora que estiver assistindo. Vamos lá! Formigas. O fato das formigas terem capacidades muito impressionantes, principalmente em relação ao seu tamanho minúsculo, todo mundo já sabe desde criança. A cobertura de quitina de alguns desses pequenos indivíduos pode suportar até 1 quilo de peso. Elas também são capazes de levantar um peso que é 100 vezes a massa do corpo delas. No entanto, acontece que essas características não são mais surpreendentes. Em 1935, os cientistas encontraram um tipo especial de formiga, chamada Colobopsis explodens, e este nome é como se indicassem a razão pela qual elas foram incluídas na nossa lista de animais autodestrutivos. Sim, essas formigas têm a capacidade de se explodir. Hoje em dia, os cientistas já sabem que existe todo um grupo de espécies explosivas em que as formigas operárias protegem suas famílias sacrificando-se. Essas criaturas fantásticas podem ser encontradas no Sudeste Asiático. 2 glândulas localizadas por todo o comprimento do corpo das formigas operárias dotam esses insetos com um efeito explosivo. Quando elas precisam proteger o formigueiro de predadores ou outras formigas, as operárias começam a contrair excessivamente seus músculos abdominais. Como resultado desse processo, elas explodem e espalham uma secreção pegajosa e venenosa em volta. Dessa forma, o inimigo é neutralizado e, por vezes, morto. Tudo isso é muito difícil, mas é eficaz. Peixes diabos. Sabe aqueles peixes assustadores que projetam da cabeça uma luz para atrair outros peixes e que parecem ter saído dos filmes de terror? Essa espécie vive a uma profundidade de aproximadamente 4.500 metros. E são apenas as fêmeas que têm essa aparência, pois os machos não são tão assustadores assim, sendo menores, mais fracos, e tudo o que podem fazer é conseguir comida. Para comparação, o comprimento do corpo da fêmea é de 120 centímetros, já o corpo do peixe macho mede 16 centímetros. A vida toda do peixe macho dessa espécie é destinada a um único instinto, pela busca da fêmea. Pelo fato do habitat em que vivem ser muito grande, é muito difícil de se encontrarem. Mas se um macho finalmente encontrar seu par, ele tem tanto medo de perdê-la que ele literalmente se funde a ela. Sim, ele realmente faz isso. Com a ajuda dos dentes, o macho se anexa à fêmea e gradualmente se transforma em uma espécie de apêndice que fertilizará a fêmea em troca de nutrientes. Os vasos sanguíneos dos indivíduos se fundem, o estômago e as mandíbulas do macho se atrofiam, porque já não são mais necessários. Para se ter uma ideia, isso é um final muito feliz para o macho, pois ele não vive por muito tempo sem uma fêmea. Polvos. Gostaríamos de oficialmente apresentar entre os animais o título de Mãe do Ano, as fêmeas desta espécie de cefalópodes. Claro que teremos que fazer isso póstumamente, mas vamos explicar tudo por partes. Depois que o polvo fertilizou a fêmea, ele constrói um ninho. Ela escava um buraco no leito marinho e o cobre com pedras e conchas. Em seguida, ela deposita cerca de 80 mil ovos e não se afasta da ninhada, como fazem muitas outras espécies. Ela permanece na área para cuidar dos seus filhotinhos ainda não nascidos. A fêmea ventila os ovos, levando-os com uma corrente de água, remove sujeira e coisas estranhas que entram na ninhada. A mãe não sai do ninho nem sequer por um segundo, nem mesmo para buscar comida para ela mesma. E é exatamente por isso que quando os ovos eclodem, a fêmea está quase à beira da morte. Às vezes, para elas conseguirem sobreviver por mais um pouquinho, as fêmeas começam a se devorar vivas. No entanto, elas não aguentam por muito tempo. No final, elas acabam morrendo de qualquer forma. Abelhas. A lealdade de algumas espécies de abelhas é de causar inveja. Chega até a ser estranho essa dedicação não ser motivada por amor à colmeia ou sentimento maternal, mas sim por puro instinto. No entanto, este fato não diminui de forma alguma o altruísmo das abelhas. Na parte de trás do corpo da abelha tem um ferrão.
que consiste em duas glândulas venenosas, um tanque de veneno e um ferrão, que mede apenas 2 milímetros de comprimento. Quando o inseto sente que um enxame está em perigo, ele ataca, afundando a ponta do ferrão na pele do inimigo. Em seguida, na tentativa de se libertar, a abelha começa a voar para longe, mas o ferrão fica tão preso que o inseto acaba puxando-o para fora, junto com parte de seus órgãos internos. Após esses ferimentos tão sérios, não sobra nenhuma chance de sobrevivência para a abelha. A propósito, isso só acontece quando as abelhas atacam seres com pele elástica. Se uma abelha atacar insetos, o ferrão não ficará preso na proteção de quitina, e por isso elas continuarão vivas. Aranhas. Chegamos na última criatura da nossa lista e sejamos honestos, a fêmea Stegodipus lineatus também poderia facilmente lutar pelo título de mãe do ano. A forma como ela cria sua prole é admirável e ao mesmo tempo um pouco estranha. O fato é que a aranha literalmente se entrega para ser devorada por sua própria prole. Quando chega a hora da reprodução, a fêmea tece um casulo em forma de teia à sua volta, como uma rede de gol. Para que os filhotes não corram perigo, o casulo fica bem apertado e completamente fechado. A última coisa que a aranha faz antes de morrer é pôr os ovos e depois mastigar um buraco no casulo, que é muito pequeno para ela, mas suficientemente grande para as aranhas pequenas saírem lá de dentro. Quando as aranhas põem ovos, o seu corpo começa a se desintegrar, transformando-se numa massa pegajosa e nutritiva. Primeiro ela oferece a cabeça e em seguida, as aranhinhas começam a sua, digamos, refeição. Elas começam a mastigar o corpo da mãe, comendo o abdômen, órgãos internos. Ou seja, devoram tudo, até que reste apenas 4% do corpo da mãe. Surpreendentemente, o aracnídeo permanece vivo durante todo esse tempo. Se tocar na patinha da aranha nesse momento, ela reagirá. Só quando não resta quase nada do corpo é que a mãe heróica finalmente morre. Todo o processo dura 2 semanas, que é o tempo que os filhotes levam para crescer o suficiente para sair do casulo e começar a viver de forma independente. E é isso aí, galera. A gente espera que vocês não tenham ficado com o estômago embrulhado depois de assistir a essas coisas. Até porque, por hoje é tudo. Um abraço aqui do Fernando e até a próxima. Tchau!